O destaque: governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recuperou cerca de 10 milhões de reais do crime organizado e enviou essa verba imediatamente para a segurança pública. Essa medida faz parte de um programa regulamentado em setembro que destina as verbas do crime a esse fundo de incentivo à segurança. A quantia estava bloqueada nas contas de criminosos investigados por lavagem de dinheiro e jogos de azar e a primeira a ser integrada ao programa. Os recursos serão aplicados nas polícias civil, militar e técnico-científica da região de Taubaté, região que conduziu essas investigações e realizou o bloqueio dessa quantia. A maior parte dos 10 milhões de reais irá para a construção de uma nova sede para a delegacia seccional do município. Mota, claro que muitas pessoas devem se perguntar, poxa, excelente medida, mas por que isso não era feito, né? Por que isso já não era uma regra? Enfim, São Paulo dando um exemplo, tomando 10 milhões de reais dos criminosos e destinando justamente para a polícia. Mota. A outra pergunta é, por que não está todo mundo fazendo isso? É uma pergunta muito boa, Caniato, porque o crime organizado tem como objetivo principal o resultado financeiro. Então, se esse incentivo é retirado ou reduzido, a máquina do crime é afetada. Parabéns ao governo do estado de São Paulo, parabéns ao governador Tarcísio, parabéns ao Ministério Público, parabéns ao Tribunal de Justiça de São Paulo por mostrar como se combate ao crime, com inteligência, com estratégia, com ações concretas. E não com projetos sem pé nem cabeça, nem narrativas ideológicas. O estado de São Paulo continua liderando o processo de combate ao crime no Brasil. Parabéns a São Paulo. É isso. 10 milhões de reais que foram confiscados dos criminosos e o governo de São Paulo acabou destinando para investimento na própria polícia aqui de São Paulo. O Cristiano Beraldo está com a gente ou o Dávila? Você, Dávila, queria a sua análise para essa medida que foi aprovada não faz muito tempo pelo governo de São Paulo, Assembleia Legislativa, e agora a implementação, né? O congelamento desses recursos, desses bens, naturalmente o envio para investimento na própria polícia. É um excelente exemplo que poderia servir, inclusive, para outros estados, não, Dávila? Excelente exemplo, Caniato. É assim que deve-se usar o dinheiro do crime, para fortalecer a polícia, para equipar a polícia, para treinar a polícia, para fazer com que a polícia se torne cada vez mais eficiente no combate ao crime organizado. É justamente isso que está ocorrendo no estado de São Paulo. Uma mistura importante de inteligência, informação, polícia dura e governador que respalda tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar e também o Ministério Público, que tem um papel fundamental nesta caça aos criminosos do PCC e de outras organizações. Afinal de contas, são eles hoje que dão as cartas no crime. Por isso, a utilização desses recursos para fortalecer a polícia é uma excelente notícia que deveria ser seguida por outros estados. É isso, medida do atual governo do estado de São Paulo. O governo elaborou esse programa que permite o uso do dinheiro confiscado do crime organizado para investimento na própria segurança pública. E a notícia em destaque: 10 milhões de reais foram destinados para a polícia. Você, Cristiano Beraldo, inclusive, Beraldo, da nossa audiência, lembrando aqui que outros estados fazem ações nesse sentido, inclusive quando confiscam um veículo de luxo de uma facção criminosa, muitas vezes esse carro já é destinado para a utilização da polícia rodoviária daquele estado, inclusive com um adesivamento específico da polícia rodoviária. Enfim, é um exemplo que poderia ser ampliado para todos os estados e também para o DF. Beraldo. Sem dúvida alguma. As polícias no Brasil como um todo estão permanentemente carentes de recursos de investimento e não faltam demandas. Os governos precisam pegar esse dinheiro
que é obtido através das operações contra o crime organizado e usar isso com rapidez em favor da polícia, em favor da segurança pública. Porque esse dinheiro é um dinheiro injustificável. Quando se pega um traficante desse, que tem lá um patrimônio de milhões e milhões de reais, esse sujeito ele não tem como explicar a origem daquele dinheiro. Aquele dinheiro claramente não vem do seu talento e da sua competência profissional lícita. E por isso o dinheiro tem que desaparecer, para que ele sequer tenha a oportunidade de conseguir lá, de alguma forma, uma decisão para garantir que o dinheiro fique intacto ou que ele volte a ter acesso ao seu dinheiro. Iniciativa fundamental no combate ao crime e que coloca por terra a possibilidade do crime continuar usando esse dinheiro, mesmo depois de descoberto. Na medida do possível, Mota, a gente tem visto alguns avanços, né, das forças policiais, de alguns governos estaduais, nesse combate, nesse enfrentamento ao crime organizado, às facções criminosas cada vez mais poderosas nesse país. Mas não basta só isso, né? É preciso olhar para alguns aspectos que muitos entendem que acaba dificultando muito esse tipo de trabalho. Isso passa pela legislação, é uma leitura que alguns juízes fazem, não é só isso que a gente precisa considerar, Mota? Na raiz de tudo, Canhato, estão as ideias erradas. Essas ideias, infelizmente, ainda predominam. Predominam na produção legislativa, predominam na aplicação das leis, predominam em grande parte da mídia. Nós, graças a Deus, somos uma exceção. E que ideias são essas? É a ideia fundamental de que o criminoso é um pobre coitado. Ele não tem culpa do crime que ele cometeu, mesmo que ele seja chefe de uma facção criminosa que executa uma pessoa na frente do aeroporto mais movimentado do mundo. Então do Brasil. Então você cria uma legislação que parte desse princípio. O criminoso é um pobre coitado, ele não deve ser preso. Se ele for preso, você tem que arranjar um jeito de soltá-lo em 24 horas, metade é solto em 24 horas. Se por acaso ele der azar e continuar preso, você tem que achar um jeito de tirar ele da cadeia o mais rápido possível. Saidinha, progressão de regime, remissão de pena por leitura, visita íntima. Você tem que arranjar qualquer jeito para impedir que o criminoso pague o preço pelo crime que ele cometeu, porque na verdade a culpa não é dele, a culpa é dessa sociedade capitalista selvagem. Isso é ainda hoje a mentalidade que predomina na produção das leis do Brasil e na aplicação dessas leis. Eu já falei aqui, entre outras coisas, sobre a história do fetiche da pena mínima. Magistrados, amigos me dizem, Roberto, no Brasil sempre se aplica a pena mínima. Então, se um crime admite uma pena de 5 a 15 anos, o juiz vai nos 5 anos. E aí o sujeito rapidamente já está na rua de novo. Graças a Deus, Canhato, eu vivi para ver essa onda começar a virar. Hoje nós temos governadores de direita, o governador Tarcísio, o governador Zema, o governador Ronaldo Caiado, entre outros, que estão abraçando essa briga, que estão indo a Brasília levantar a necessidade de modificação da legislação penal, além de encarar nos seus estados, com as suas polícias, de frente esse problema de combate ao crime e às facções criminosas. E olha que curioso, Canhato, justamente quando a gente tem esses governadores encarando esta guerra com risco da sua própria vida, justamente nesse momento surge o projeto do SUS da segurança pública. O governo federal, que não consegue impedir a entrada de drogas e armas no Brasil, quer agora controlar as polícias estaduais, justamente as polícias que estão fazendo o enfrentamento mais duro à criminalidade. E aí eu convido aos nossos espectadores a refletirem por que será. Agora, Dávila, esse é um enfrentamento que não deve parar, né? A gente tem visto muitas iniciativas louváveis de forças policiais, de governadores, só que muitos gestores públicos falam dessa dificuldade, né? Muitas dificuldades nesse enfrentamento por conta de, muitas vezes, algumas decisões que acabam beneficiando os criminosos, acabam soltando os criminosos. E a gente pode elencar aqui tantos e tantos casos, mas
trazendo como exemplo aqui a audiência de custódia. Enfim, queria que você refletisse sobre esse atual momento, essa situação difícil que as forças policiais relatam de muitas vezes, sei lá, prender o mesmo camarada 5, 6, 7 vezes e, por fim, esse ponto destacado pelo Mota, o SUS da Segurança Pública dar mais poder à União para tratar de questões ligadas à segurança pública. O SUS da Segurança Pública é apenas uma fachada para um governo que não tem um plano para a segurança pública. Discute-se o SUS, não anda com nada, vai ser completamente vetado pelo parlamento e pela pressão dos governadores, mas nós tiramos da pauta, Caniato, a discussão e a cobrança de um plano federal para ajudar a combater a segurança, a melhorar a segurança pública e a coordenar as suas ações com os governos estaduais e cuidar daquilo que lhe cabe, que é o crime organizado, as fronteiras, o contrabando de armas, a entrada de droga. Isso aí era do governo federal, mas a gente parou de falar isso porque fala do SUS. Então isso é uma estratégia para não se discutir aquilo que realmente importa. E o que está acontecendo? Os governadores estão se mobilizando em duas frentes. Primeiro, por exemplo, aqui o COSUD hoje funciona muito bem. Esse Conselho dos Governadores do Sul-Sudeste funciona muito bem. E cada vez mais políticas integradas, conversa entre eles, porque eles, como responsáveis pelas suas polícias, estão preocupados com o crime organizado e entendem que na omissão do governo federal é melhor que eles se juntem e tentam ter um plano conjunto para poder aumentar a eficiência do combate ao crime organizado. Mas isso não faz com que nós esqueçamos aqui do fato principal. O governo federal não tem nenhuma iniciativa, nenhum plano, nenhuma ideia de como combater o crime organizado. Os governadores fazem o que podem, né, Cristiano Beraldo? Muitos tentando avançar com essa agenda de uma polícia mais austera, defendendo uma política muito diferente do que a gente tem observado na esfera federal, que inclusive defende o tal do SUS da Segurança Pública, né, a centralização de poder na União para dar as diretrizes do que deve ser feito em todos os estados. Fico imaginando, né? Se o que vai dar certo em São Paulo dará certo no Ceará, no Amazonas, no Sergipe, sei lá onde. Pois é, Canedo, desafios completamente diferentes que precisam ser superados por quem conhece a realidade regional. Essa questão da segurança pública depende de inúmeros fatores e depende, inclusive, da atuação do governo federal com as responsabilidades que ele já tem hoje e não cumpre com as suas responsabilidades. Esse enxame de armas que a gente vê chegar no Brasil, as toneladas de droga que circulam pelo Brasil e acessam os Estados Unidos e Europa através dos portos brasileiros, vindo da Colômbia e da Bolívia, isso deveria ser impedido pelo governo federal para facilitar o trabalho dos governadores, mas isso não é feito. E os governadores vivem escravos de suas dívidas e vivem escravos do custo da sua máquina pública, porque não podem demitir funcionários, não podem fazer uma reforma administrativa para valer, para colocar força, para colocar dinheiro onde efetivamente importa. Há uma grande limitação imposta aos governadores, inclusive dos estados mais ricos, como é o caso de São Paulo, porque eles enviam o dinheiro que arrecadam para a União e pouco recebem de volta. O Brasil precisa urgentemente de um novo pacto federativo para que governos estaduais tenham mais autonomia e não menos autonomia, para que os governos estaduais possam atuar conforme a sua realidade e com a firmeza e a dureza que precisam para controlar o crime que hoje assola o Brasil como um todo. Se ignorarmos essa realidade, estamos simplesmente dando mais espaço para o crime. É exatamente isso que está acontecendo. Os governos estaduais têm que ser capazes de pagar bons salários,
de ter equipamentos, armamentos, ter condição de proteger um policial quando ele, por exemplo, se envolve num tiroteio e acaba tirando a vida de um criminoso e mesmo assim é processado, precisa pagar do próprio bolso a sua defesa, precisa pagar pelo reparo do carro que se acidenta numa perseguição. Essa realidade surreal da segurança pública brasileira, das nossas forças de segurança, precisa ser transformada, mas não será transformada pela União, pela federalização da nossa segurança, mas sim valorizando e fortalecendo a atuação estadual.